Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre a diversidade na igreja. O tema do pedido de oração do Papa Francisco para este mês de janeiro nos encoraja a reconhecer o dom dos diferentes carismas nas comunidades cristãs e a descobrir a riqueza das diferentes tradições e rituais dentro da Igreja Católica. Em comunhão com Roma, há inúmeras igrejas orientais, como, por exemplo, os católicos bizantinos, a Igreja Ortodoxa Síria Malankar e Greco-Melquita. A dimensão da Igreja Católica e a autoridade do Papa se estendem sobre os católicos com culturas, linguagens e pensamentos diversificados. Comunidades católicas ao redor do mundo têm adaptado sua liturgia para refletir a riqueza cultural de seus membros. Isso não apenas enriquece a experiência espiritual, mas também reforça a mensagem da Igreja Universal e acessível a todas as culturas. No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica. E os convidados para essa nossa conversa de hoje são o Padre Elias, que é representante da Igreja Oriental Missão Latino-Americana da Igreja Ortodoxa Síria Malankar. Padre, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, boa noite. Boa noite, obrigado também por essa oportunidade, de estar aqui, falar um pouco sobre a tradição da nossa igreja ortodoxa, de tradição oriental, falar um pouco desse processo assim, de comunhão, de fraternidade entre nós, cristãos, de várias tradições religiosas, tradições da igreja, a igreja que tem sua riqueza nas suas tradições, nos seus ritos litúrgicos. Então, isso é muito importante para um diálogo ecumênico e um crescimento mútuo em prol da evangelização, em prol das pessoas também que precisam conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus Cristo, e nós estamos nesse trabalho, nessa missão. Certo. Eu chamo para essa nossa conversa, para enriquecer mais ainda esse nosso bate-papo, a Daniele Soares, que é advogada e catequista da Igreja Greco-Melquita da Catedral de São Basílio e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Rio de Janeiro. Boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Vilca, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, trazendo essa nossa realidade, essa diversidade que a igreja tem, principalmente apresentar, a Igreja Greco-Melquita, que é uma igreja que está em unidade com Roma, não é porque sempre há dúvida, as pessoas perguntam, vocês são ortodoxos? Não somos católicos, apostólicos romanos. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu? E eu queria que vocês começassem
fazendo um pouco mais disso que vocês já começaram, que é apresentando as igrejas de vocês. Porque muita gente que está nos acompanhando agora faz uma certa confusão. Vou começar com o Padre Elias. Bom, nós somos uma igreja ortodoxa, né? Somos uma missão nova, recente, na América Latina, né? A partir de um trabalho iniciado por bispos, né? No caso, Dom Felipe, né? No caso, outros membros, outros candidatos, pessoas que se interessaram por essa missão e que estão sendo, aos poucos, enganjados nesse trabalho, né? Então, a nossa missão basicamente assim, de uma evangelização, de um trabalho também social, né? A gente tem essa dimensão também de ir ao encontro do outro e dar esse suporte dentro das necessidades de cada comunidade e pessoas que a gente encontra, né? Nossa tradição é uma tradição de São Tiago, uma tradição síria, mas da Índia, né? De tradição indiana, né? Da igreja Malankar, na Índia, uma igreja que está lá, né? Que iniciou nesse país, né? Esse país grande, enorme que é a Índia, com a pregação do apóstolo Tomé, né? Então, Tomé, quando foi para a Índia, ele começou a anunciar a pessoa de Jesus, a pregação, começou a ter aquelas primeiras conversões. É claro, evidentemente, que houve muita perseguição à igreja na Índia, né? Mas a igreja ela foi se desenvolvendo, se mantendo, se estruturando, né? Hoje é uma igreja que temos lá, no mínimo, acredito eu, que 20% da população indiana, não só da nossa igreja, mas de outras correntes cristãs, também outras igrejas cristãs lá ortodoxas, e não, né? Contamos com 20%, em torno de uns 200 milhões, né? Visto que a comunidade, a população indiana é uma população muito grande. Então, nós temos essa dimensão lá na Índia, né? Essa quantidade de cristão. Não só, né? Repito, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas também ortodoxas, da igreja nestoriana também, da igreja católica de rito, no caso, Malankar, e tantas outras comunidades que lá formamos uma grande comunidade cristã, né? E aqui no Brasil, especialmente aqui em Pernambuco, nós temos um trabalho ecumênico, né? Um trabalho junto com a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, né? Junto um trabalho ecumênico em que nós nos reunimos e que nós fazemos celebrações juntas, e que nós temos organizado nossos calendários para um trabalho junto à comunidade, né? Então, toda essa dimensão nossa, né? Que é um trabalho realmente envolvendo essa unidade cristã, né? Porque nós queremos seguir aquele exemplo de Cristo, né? Perfeito. Sejamos um, como Cristo é um, né? Daniele, agora eu queria que você fizesse para a gente uma apresentação da Igreja Greco-Melquita. A Igreja Greco-Melquita, né, ela vem desde os primeiros séculos, tá? Havia, né, a Igreja Oriental, ela participa desde os primeiros séculos, né, de todos os concílios. E aí, em 1054, né, o Oriente não rompe, né, mas ele simplesmente se separa, né, Oriente e Ocidente, dando início a diversos segmentos católicos, apostólicos dentro da Igreja Católica. O que quer dizer isso? Nós somos hoje uma igreja iuris, quer dizer o quê? Somos católicos, mas estamos em condições diferentes do rito latino, porque existem hoje, de acordo com o cânon, são 23 igrejas, né, orientais
e temos a Igreja Latina, né, que é essa igreja espalhada pelo mundo inteiro. Então, nós temos essa questão, que é a Igreja Greco-Melquita. A gente tem a liturgia, a Divina Liturgia, que é bem diferente da Igreja Latina, né? Ela tem são procedimentos diferentes, tá? Os cantos diferentes, bem como a gente celebra aqui no Brasil em português, em árabe e em grego. Certo. E você exerce também um trabalho como catequista, não é isso? Como que você trabalha isso com os seus alunos, com os seus catequizando? E como que você trabalha também a questão da união entre os povos, que é justamente o tema dessa nossa conversa? O nosso bispo, Dom Jorge Cury, né, que é o eparca de todas as igrejas greco-melquita, aqui no Brasil são 5 igrejas. Nós temos em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, Fortaleza, no Rio e em São Paulo. Então, ele coordena, né, essas 5 igrejas e, através dele, né, ele ainda tem um diferencial aqui no Brasil, que o nosso bispo ele tem a birritualidade. Ele tanto celebra no rito greco-melquita, tá, porque ele é sírio, né, ele veio lá da Síria para cá para somar, né, com essa cultura e com a liturgia greco-melquita, né? E a partir daí ele celebra tanto no rito latino quanto no rito greco-melquita. Porque assim, é uma comunidade, eu sou do Rio de Janeiro, faço parte da eparquia, né, São Basílio e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, a igreja ela atende os descendentes e até mesmo pessoas que são católicos, né, e que vêm dos países orientais para poder participar da Divina Liturgia. Então, com essa questão, a maioria das pessoas hoje, dos participantes da comunidade, são ou de descendentes de árabes, né, de orientais, ou brasileiros latinos, que é o meu caso, né? Eu participo um dia de estudo, né, que eu sou formada em teologia pela escola Mater Ecclesiae, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né, da Ordem Latina, e nós fomos estudar essas igrejas, né, diferentes, digamos assim, né, do rito latino. E me deparei que aqui no Rio de Janeiro nós temos o rito greco-melquita e o rito maronita. E nessa pesquisa eu me identifiquei muito com a Divina Liturgia e comecei a participar, a frequentar e me apaixonar pela questão, mas continuo sendo católica latina. E eu acho que é isso que Dom Jorge, quando me chamou para fez o convite, né, para que eu estivesse aqui falando com vocês, simplesmente para mostrar essa diversidade, assim como o Papa Francisco, né, ele traz, porque é uma brasileira, né, de origem, né, da Igreja Latina Ocidental, que participa efetivamente de um rito diferente, mas que está em comunhão de acordo com Roma. Então, é isso que eu tento passar para os alunos, né, para os catecúmenos, né? Inclusive, ontem nós tivemos uma turma de primeiro Eucaristia e Crisma, né, lá na igreja, e foi uma coisa muito bonita, e é isso que atrai, né, essa unidade dentro da diversidade, porque é algo tão distante para o brasileiro encontrar, né, a cultura, porque a gente, querendo ou não, há uma enculturação na religião, né? O Dom Jorge Cury, ele traz essa beleza do Oriente para que a gente também possa entender esses mistérios que existem fora do Ocidente. E a gente trabalha em harmonia. Nós temos uma celebração de rito ocidental, às 9 horas, né, com Dom Jorge Cury, e depois temos uma outra missa, né, que é chamada Divina Liturgia, às 11 horas, onde esta, sim, ela é uma missa de celebração bizantina.
Então, sempre tem essa diferença, sempre tem essa dualidade, mas dentro de uma unidade. E é o que o Papa Francisco nos estimula, principalmente nesse mês de janeiro, a pensar justamente nessa comunhão entre essas igrejas, né? Agora, Padre Elias, como que a sua comunidade lida com essa diversidade e qual é o papel do Papa Francisco na comunidade de vocês, na igreja de vocês? Olha, a nossa comunidade, ela celebra só o rito de São Tiago, né? Nós seguimos só a tradição ortodoxa, né? No caso, a liturgia de São Tiago, a liturgia Sírio-Malankara, como nós chamamos aqui no Brasil. A nossa relação assim com o Papa é de grande respeito e admiração, né? Tanto pelo Papa Francisco como pelos outros papas que a Igreja Católica teve, né? Então, assim, nós temos um laço de fraternidade, de diálogo, né? O nosso católicos, Mateus III, né? Ele já teve a oportunidade de visitar já o Papa Francisco, né? E a gente tem essa figura, porque a nossa visão de igreja é muito assim, nós não somos a Igreja Católica, nós não dizemos assim, somos a Igreja Católica, nós somos parte da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é formada por todas essas comunidades de ritos que têm a sua autonomia, a sua independência, né, a sua jurisdição própria e que trabalha, né, em prol do comum, né? Então, assim, a nossa igreja é uma igreja ortodoxa, né? Nós não temos comunhão plena no sentido canônico, como se coloca na Igreja Católica, nos documentos, mas temos um diálogo ecumênico, né? Então, quando a gente se reúne justamente nessa proposta ecumênica de fortalecer nossos laços, né? De encontrar em cada um de nós aquilo que é comum, né? Em nossas igrejas, que a gente até possa dizer de passagem muitas coisas, né? A fé, a devoção à Virgem Maria, né? A crença, né? Que ela é virgem antes, durante, depois do parto, essa comunhão, né? A Eucaristia, a presença de Cristo na Eucaristia, a própria questão dos santos, muitos santos que temos em comum, né? Muitos santos do início da igreja, mas também temos os nossos santos locais, nossos santos que viveram uma experiência de fé, né? No Oriente, que foram reconhecidos pelo nosso católicos, reconhecidos pela nossa igreja como santos, que talvez não faça parte, vamos dizer assim, dos santos da Igreja Católica Romana, mas que para nós são santos porque tiveram uma vivência. E aí a gente tem essa relação de muito carinho, de muito amor, né? Escutamos muito. Nós vemos hoje que o Papa Francisco, ele é aquela voz para o mundo, né? A gente sempre precisa de um líder religioso. Acho que não só as igrejas ortodoxas, mas muitas pessoas, muitas outras igrejas ou comunidades, ou até mesmo religiões, precisam de uma voz profética no mundo. E aí o Papa Francisco, nós vemos isso como essa voz profética nos tempos de hoje, né? Então a gente tem assim um carinho enorme e temos essa comunhão fraterna, né? Esse diálogo fraterno com a Igreja Católica. Então, Daniele, você se dedica à questão da educação. E qual que é o papel da educação religiosa nessa promoção dessa unidade, dessa comunhão entre as diferentes denominações, entre as diferentes igrejas? Bem, a gente lá na igreja tenta sempre, né, requerer que os participantes façam um estudo. É muito importante que o católico ele tenha essa capacidade de estudar, saber de fato o que a igreja diz, como a igreja caminha, né? Como o Papa Francisco fala, né? A igreja portas abertas. Então, nós somos também uma igreja dentro da Igreja Católica e precisamos ter essa dignidade de olhar,
né, o outro dentro da igreja. Então, quando as pessoas procuram a igreja greco-melquita, elas pensam que ali é um reduto apenas para as pessoas, para os árabes, né, de modo geral. E não é isso. Ela está ali aberta para todo mundo, né, todos aqueles que desejam, né, que se identificam com o rito, são bem-vindos na igreja. E através desse diálogo muito que Dom Jorge Cury, que esteve até no Vaticano há pouco tempo, junto com o Concílio dos Bispos orientais, né, trouxe também para a gente, reforçou essa questão da unidade. A gente precisa ter essa unidade, porque a Igreja unida, ela é fortalecida. Por exemplo, lá a gente usa na catequese tanto o SIC, né, que é o documento latino, e também usamos o documento, né, dos católicos ucranianos, católicos, apostólicos, romanos, ucranianos, que é uma comunidade também grande aqui no Brasil, né, da Ucrânia, e também dialogamos com outras igrejas também orientais. E é isso que é importante, porque essa questão da diversidade, ela precisa estar muito solidificada na sociedade, principalmente aqui no Brasil, porque somos diversos, somos descendentes de muitas etnias. Então, eu acho que a beleza das igrejas orientais é trazer para o Ocidente, né, essa diferença, como eles tratam, como isso é abordado, né, como a gente consegue unir as duas posições, né, o latino e o Ocidente e o Oriente, assim como João Paulo II, né, santo nosso aqui católico, Papa, né, que traz essa novidade na época, né, que foi muito falado sobre os dois pulmões da igreja, porque é necessário tanto o Ocidente como o Oriente estejam unidos, até mesmo para receber as outras, né, fazer a comunicação, o diálogo com as outras comunhões, né, porque existem outros cristianismos, até mesmo quando o padre Elias está trazendo para a gente, né, os ortodoxos. Então, a gente está sempre em diálogo. Quando existe algum evento, alguma festividade, né, a gente também dialoga com os ortodoxos, né, porque são também orientais, né? Então, aqui no Rio existe uma aproximação e que seja necessário sempre que a gente esteja conversando isso para poder fazer com que o leigo entenda, porque todos pensam que essas 23 igrejas, né, que estão no cânon, né, que são diferentes da Igreja Latina, elas estão inseridas na comunidade cristã, católica, apostólica, romana, diferente do ortodoxo, né? Ele dialoga, mas ele não faz parte da Igreja Católica, né? E tudo bem, não tem problema nenhum, que o diálogo é importante, a forma de pensar, a forma de agir, né? Até porque o nosso Cristo é um Cristo único. Então, há uma divergência, né, em questões jurídicas, digamos assim, entre as igrejas, sim, quando elas rompem uma com a outra, mas o diálogo continua. Com certeza. Olha, eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, porque a gente fala muito sobre o diálogo interreligioso, a gente tem a perspectiva da Igreja Católica, Apostólica, Romana, e eu queria ouvir primeiro o Padre Elias, depois a Daniele, a respeito dessa unidade que o Papa Francisco nos propõe agora nesse mês de janeiro. Padre, vou pedir para o senhor começar mais uma vez. Bem, a unidade, ela antes de ser uma proposta do Papa Francisco, ela sempre foi um ensinamento de Jesus, né? Jesus sempre nos ensinou que devemos ser um. Na oração que ele faz, conhecido como oração sacerdotal, ele diz que sejamos um, que a gente não se perca, que a gente permaneça unido. Na videira quando ele faz aquela reflexão sobre a videira e os ramos, ele fala que a videira tem vários ramos, mas que devemos estar sempre ligados. Então,
essa proposta de ecumenismo, ela tem que ser algo que precisa já ser vivenciada. E o que eu percebo muitas vezes, e que isso é um pouco triste, né? Até eu fico um pouco triste com isso, é o desconhecimento de muitas pessoas sobre a Igreja Ortodoxa, sobre as igrejas orientais católicas, por exemplo, né? Que são igrejas por exemplo, as igrejas católicas orientais, elas são igrejas que estão em comunhão com o Papa, mas que mantêm uma tradição muito semelhante ou até mesmo igual às igrejas ortodoxas. Uhum. E que os padres são casados, por exemplo, alguns padres são casados, têm família, e que muitas vezes o Ocidente vê isso com um olhar muito crítico, né? As pessoas, quando um padre casado e padre se casa, né? Mas tudo isso é falta de conhecimento. Com certeza. Então a gente, no diálogo ecumênico, a gente pede para que isso se estreite mais e mais. Tá certo. Padre Elias, obrigado. Viu? Agora, as considerações finais da Daniele a respeito dessa questão do diálogo interreligioso e dessa nossa unidade que devemos ter, que devemos trabalhar. Bem, o que o Papa Francisco ele nos deixa, né, como uma questão para pensar, é que unidade é diferente de uniformidade. A igreja ela tem que ser una, mas não uniforme, porque temos as diferenças, como até mesmo o Padre Elias falou agora, né? Existe a cultura oriental, ela não se perde vindo para o Ocidente. Então, por isso a necessidade desse diálogo, dessa questão, a tradição, né, com a comunicação, com um novo olhar, né, porque o mundo está passando por transformações e essas transformações precisam ser observadas, precisam ser discutidas, né, e há uma necessidade da gente estar sempre estudando e buscando, porque existem diferenças, sim, muitas, entre as questões da Igreja Oriental com a Igreja Ocidental, mas são questões culturais, mas a unidade, ela prevalece sempre, e isso que é o mais importante. Tá certo, agradeço muito aos dois pelo tempo, por compartilhar tanto conhecimento com quem nos acompanha nesta noite. Até uma próxima oportunidade, viu? Um grande abraço para vocês, até mais. Até mais, obrigado. É isso, gente. A gente finaliza aqui o ponto 3 de hoje. Agradeço muito pela sua companhia. Forte abraço para você. Se cuide, viu? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.